Louvado seja Deus, estamos de volta agora para o momento da palavra, mas antes quero deixar vocês o recadinho das ofertas e pedir ao povo de Deus que reforce aí as contribuições para que a gente continue mantendo o nosso canal no ar. Nós temos vários compromissos e o maior de todos eles é cuidar dessas famílias que vocês veem aí, irmãos felizes, sempre dando conta. Ainda temos mais de 15 pedidos para serem atendidos. Eu sei que Deus vai preparar no seu tempo. Vamos lá, vamos ver a vinheta das ofertas. A paz de Deus, povo de Deus. Deus que abençoe grandemente a sua vida. E você que deseja ofertar aqui para ajudar o canal da Hora da Bênção a continuar a levar a mensagem do Evangelho, nós vamos deixar aqui os dados bancários. A nossa chave do Pix, o nosso e-mail, que é contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br. E o nosso celular, que é o 011 91488 3827. Para você que deseja fazer depósito direto no Caixa, é no Banco Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção, tanto o depósito quanto as duas chaves do Pix, o e-mail e o celular. Toda ajuda será bem-vinda para que nós continuemos a levar a palavra e continuemos a fazer também os atendimentos aos necessitados, como vocês têm acompanhado nos nossos vídeos aqui. Que Deus retribua em muitas bênçãos e nós contamos com você para que nós continuemos com esse trabalho tão bonito que Deus tem preparado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito bem, glória a Deus. Vamos agradecer então pelas ofertas. Senhor, agradecidos nós te somos pela preparação da ajuda, da colaboração do teu povo, aonde o Senhor tem tocado em muitos corações, e nós estamos aqui também fazendo a tua vontade. Não permita que falte jamais a tua providência na vida dos teus filhos, que não falte jamais o pão de cada dia na vida e na mesa de cada um, e que muito menos falte a tua presença em todos os corações. É o que nós pedimos a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então com a palavra que Deus colocou no coração, no livro do profeta Jonas, no capítulo 2. Jonas do ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Só até aqui, irmãos. Amém. Grande Deus, maravilhoso, em nome de Jesus, entregamos os nossos corações nas tuas mãos e pedimos ao Senhor que fales a nossa alma através da tua poderosa palavra, e que haja compreensão, entendimento, e que os nossos corações estejam sempre disponíveis para receber e para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, graças a Deus, mais essa noite o Senhor trouxe a sua palavra. Graças a Deus. Eu digo graças a Deus, porque se não é Deus, se não é o Senhor fazer isso, o que seria de nós? Se não é o Senhor trazer a sua palavra,
Se não é o Senhor trazer o seu alento, a sua presença, o que seria de nós? O que seria de nós se nós deixássemos de sentir a presença de Deus nos nossos corações? Não é difícil de entender e de vislumbrar isso. Você vê-se, nota-se muitas pessoas que se afastaram tanto de Deus, e que fique bem claro, as pessoas que se afastaram de Deus, Deus não se afasta de ninguém. Tanto que já não se reconhecem mais. E muitos falam, é verdade, é só a gente ir lá na Cracolândia. É verdade, também. Mas tem muita gente que não fuma, que não bebe, que não rouba, que não trai, mas que é vazio. Vazio por dentro. Se afastou tanto de Deus, e a sua teimosia, a sua intransigência, o seu coração endurecido, fazem ele ou ela acreditar que estão certos. Ele sim tem razão. E se afastou tanto de Deus que já não são mais reconhecíveis por si mesmo e pelo Senhor. Mas poderá, irmão, Deus não reconhecer alguém? Diz a palavra que sim. Que no grande dia do Senhor muitos chegarão até ele e dirão, no teu nome curei os enfermos, no teu nome expulsei os demônios, falei novas línguas, e ele vai dizer, apartai-vos de mim porque vos não conheço. Não sei quem você é. Glória ao nome do Senhor. Ocorre, irmãos, que servir a Deus é sempre bom, que o Senhor é sempre cheio de misericórdia, que o seu braço está sempre estendido sobre nós, que a paciência de Deus é o tamanho do mundo de grande, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas tem uma coisa que Deus não mexe, que é na lei da ação e reação, é uma lei da física. Para toda ação tem uma reação igual ou equivalente. A desobediência gera o pecado, o falar demais gera aflições de espírito, e assim por diante. Tudo que é demais, tudo que é em demasia, traz algum tipo de prejuízo. E Jonas foi desobediente. Ouvindo a voz de Deus, ele simplesmente ignorou. Mas muitos poderão dizer, mas diz que Deus respeita a nossa escolha. Respeita a nossa escolha quanto à nossa vida. Quanto à nossa vida. Você faz o que você quiser. E depois as contas virão. Se fez bem, muito bem. Se fez mal, nós vamos dar conta. Mas quanto à obra dele, não. Quanto à obra dele, ele não deixa você fazer o que você quer. Nem eu fazer o que eu quero. Não, Rodrigo, vai, faz o que você quiser, depois na vida. Não, na obra de Deus ninguém toca. Não. Na obra de Deus, não. Nos desígnios de Deus, não. E Jonas mexeu num desígnio de Deus, porque Deus queria que ele fosse até Nínive, pregar aos ninivitas o arrependimento. Ele disse, não vou. Ah, não vai não? Não vou. E aí nós vemos aqui o que aconteceu. E a própria palavra diz, quem contendeu com Deus e teve paz? Quem mediu forças com o Senhor e teve paz? Nossa, irmão Rodrigo, você tá bravo hoje? Coitado, bravo, irmão Rodrigo aqui é o último que fala, primeiro que apanha. O que a palavra vem dizer para nós hoje é o seguinte, cuidado. Não confunda o meu amor, a minha misericórdia, a minha amizade com você com libertinagem. E acha que você pode fazer o que você quer, do jeito que você quer. Com Deus ninguém brinca. Não é bagunçado assim. Calma. Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Calma. Calma. Se a sopa vier quente e você meter a boca, você vai queimar. Dá uma sopradinha, passa uns pãozinhos na beira, até ela esfriar um pouco. Calma. E é essa medida que Deus quer trazer a nós pela palavra. Foi Deus que castigou a Jonas? Não. Foi a atitude de Jonas que levou ele até esse mal. Deus nunca ficou procurando ninguém para falar, eu vou castigar o Rodrigo. Vou castigar a irmã Charlotte aí de Olambra, um beijo. E tantos outros. A irmã Maria Ana lá do interior, um beijo. Não. 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 As nossas ações nos levam a situações de aflição, a situações adversas, a situações de prova, a situações de luta, a situações de choro. E por que Deus manda a palavra? Era simplesmente Deus deixar, falar, tá bom, que aí vai, quer ser teimoso, seja, quer medir força comigo, meça. E o Senhor vem e avisa, não mede força comigo. Não faça isso. Você vai se arrebentar. Não vem numa queda de braço com Deus,
Você não pode nem com você, você quer poder com Deus. Veja, irmão, aquele que Deus escolhe, está escolhido. Tudo o que você precisa, Deus te traz, Deus te faz, Deus prepara, mas nunca tá bom. És tu, porventura, uma sanguessuga que nunca se sacia? Que suga o sangue até estourar? Calma. Você não tem que reclamar por aquilo que você não conquistou. Você tem que dar glória a Deus por aquilo que Deus já te preparou. Você acha que você está muito forgado, não? Glória a Deus. Vai devagar. Diminui a marcha. Não brinca comigo que eu não sou de brincadeira. Não tira Deus para trouxa, para bobo, que a Deus ninguém engana. Calma. Hoje o Senhor vem te fazer um alerta. Calma. Não quer dizer que eu não esteja ouvindo as tuas orações. Você está ouvindo a minha resposta? Você está ouvindo o que eu tenho te falado? Você está ouvindo as instruções que eu estou te dando? Senhor, mas não acontece nada de diferente. Você tem feito alguma coisa diferente? Você está insistindo nas mesmas coisas? Põe uma coisa na tua cabeça. Quando alguma coisa der errado na tua vida, na minha vida, a culpa é nossa. 1.000.000% de probabilidade da culpa ser nossa. Deus não erra. Como pode a perfeição errar? Então Deus errou. Deus errou colocando Jonas no ventre do peixe. Ah, Deus deu uma piscada lá, estava assistindo Netflix, aí o peixe engoliu Jonas. Olha para você. Tenha a grandeza de olhar para você. Essa palavra não é de repreensão, não. Essa palavra é para te livrar de uma grande queda que está preparada para você aí. De uma grande arapuca de Satanás que está preparada para você. E o Senhor vem te dizer, olha para mim. Olha em mim aqui, ó. Foca em mim. Olha para minha palavra. Você tem aqui, ó, um manual. Tem tudo. Quer comprar? Aqui mostra como faz. Quer vender? Aqui mostra como faz. Quer empreender? Aqui mostra como faz. Quer buscar as coisas espirituais? Aqui mostra como faz. Quer buscar um casamento, um amor? Joia. Aqui mostra como faz. Eu te deixei tudo, te diz o Senhor. Eu fiz tudo. Tudo. Tá tudo aí. Já está tudo aí. E às vezes as nossas mentes estão tão acostumadas a reclamar e a não ter a boa vontade de compreender a vontade de Deus, que a gente prefere dizer que não, que Deus não faz, que Deus não me ama, que Deus não tá nem aí para mim, que Deus me largou. E lembra que eu falei para vocês que a reclamação e a blasfêmia são irmãs gêmeas? Anda uma do lado da outra, uma pro bem, outra pro mal? Facinho a sua reclamação vira uma blasfêmia. Aí a coisa fica difícil para você. Lembra do povo de Israel, quando saiu do Egito? Estava preso, reclamava, estava no deserto, reclamava, chovia, reclamava, fazia sol, reclamava, os egípcios perseguiam, reclamavam, o Jordão reclamava, o mar reclamava. E a murmuração, o que fez? Fez a ira de Deus se acender contra eles. Os irmãos sabem o que foi essa pandemia? Não aqui. A gente vou falar da nossa nação, que as outras nações têm outros costumes. Mas é fácil. Você pega um coreano, você pega um japonês, que é um país, o Japão que é um país bem populoso, e pega um brasileiro. O Japão tem muito mais gente que o Brasil. Japão aqui, ó, o dedo a mão minha aliança, mão esquerda, e o Brasil. Você pega o japonês e fala, olha, tá chovendo hoje, né? E fala, é bom chuva, né? Para as plantas, né? É mesmo. Ih, rapaz, mas que calorzão que tá hoje. Oh, mas é bom o sol, né? Bom, fica quentinho, né? Você já percebeu? Aí você pega o brasileiro. Fala, mas que chuva, hein? Ele fala, mas desgraça mesmo, viu? Só chove, lugarzinho miserável. É verdade ou é mentira? Em nome de Jesus. Tá trabalhando, tá reclamando. Tá desempregado, tá reclamando. O brasileiro é um povo doido, porque eles vivem reclamando que não tem nada. Aí quando dá uma enxurrada, eles falam, perdi tudo. Perdeu tudo, porque até agora há pouco não tinha nada. O brasileiro entra numa ocupação com um carro novo para tentar um apartamento, uma casa, como lá no edifício Joelma, lá na 9 de julho, como aconteceu aqui na Vila Municipal em Carapicuíba, por causa do zóio grande. Entra nas casinhas da Coab, pega a Bolsa Família. Você é um desse, irmão? Você é um desse, irmão? Que pega a Bolsa Família sem precisar? Que recebeu o auxílio emergencial dando uma de João sem braço? Você é ladrão.
E você está contribuindo para a pobreza da nossa nação. Isso aí tá tudo certo porque um dia vai pegar fogo. Eu quero ver passar no crivo do céu. Ó, é acertar as contas lá com o dono da história toda. Eu não queria pregar essa palavra. Deus me perdoe. Não queria mesmo. Mas é a palavra. Então, se você não mudar as atitudes, não vai ter mudança nos resultados. Você pode chorar, pode reclamar. Aí sabe o que você vai fazer? Que você tá sempre certo. Sabe o que eu vou fazer? Nós vamos mudar. Eu vou para as regiões afrodescendentes, vou virar espírita, vou virar budista. Ok. Se você não mudar, você pode ir ao inferno. Vai continuar dando tudo errado, porque o problema tá em você, tá em mim. Eu brigo com a irmã Sueli. Tá tudo bem, você pode entender. Nunca se sabe. Mas eu brigo com a irmã Sueli, com a Judite, com o João, com o Pedro, com o Thiago. E falo, não, o Rodrigo é uma pimenta, onde passa botando fogo nos outros. E Jonas colheu os frutos da sua desobediência. E quem não faz a vontade de Deus rindo, faz como? Faz chorando. Nessa quarta-feira, o Senhor vem apertando um pouquinho, e dizendo, vamos devagar? Tudo bem que eu tenho te feito, tudo que eu tenho preparado para você não tá bom. Tá meio forgado. Você toma teu tipo. Se alinha, fica no teu lugar, fica na posição, porque para eu te moer é 1, 2, diz o Senhor. E saiba que o motivo de você e eu não termos sido consumidos vivos é que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Porque o inimigo está procurando uma brechinha desse tamaninho para arrebentar com a nossa vida. E ele veio para matar, roubar e destruir. E a palavra diz que ele anda procurando a quem possa tragar. E do caminho que você está trilhando, você está indo direitinho ao encontro do diabo. E se ele pegar você, colega, não vai ficar pedra sobre pedra para contar a história. A nossa vida muda muito rapidamente. As coisas mudam muito rápido. Num piscar de olhos, de lá em cima você vai embaixo, de rico, pobre, de saúde para doença. Misericórdia. Você está achando que a vida é assim? Você vai ficar andando olhando para o céu e tá tudo certo, é do jeito que eu quero, ou Deus faz o que eu quero, ou não vai. Você toma jeito. O Senhor está trazendo a palavra para alertar a todos nós. Você não dá bem na igreja, Deus preparou a live. A igreja de vocês, congrega da sua casa agora. Pô, você não tem que reclamar. Não vai poder reclamar do pastor, que o culto começa tarde, que acaba tarde, começa cedo, acaba cedo. Não vai poder reclamar do grupo de louvor, você não vai poder reclamar da irmã missionária, você não vai poder reclamar da irmã que cai no poder e sai rodopiando, você não vai reclamar da outra irmã que passa lenço ungido no outro. Você está congregando da sua casa. Qual que é a desculpa, cara? Qual que é a desculpa, minha irmã? Qual que é o motivo para você não se lançar na presença de Deus? O que eu posso fazer para te ajudar? O que mais eu tenho que fazer para você? Pensa nisso. Pensa nisso. Hoje Deus traz um choque de realidade a nós. Mas ainda assim, Jonas, quando se arrependeu e orou, e clamou e disse, Senhor, eu não posso medir força contigo. O que a palavra diz? Que o peixe foi lá e vomitou ele aonde? Em Nínive. Agora você quer fazer? Quero. Tá bom, vou te pôr na terra, mas é na terra que eu quero. É onde eu mandei do começo. Vocês entendem que quando a gente passa por cima da vontade de Deus, o caminho fica mais longo? Ele teve aqueles dias no ventre do grande peixe, já podia ter ido em Nínive pregado, podia ter ido embora. O povo, volto a dizer, disse esses dias, repito, o povo que saiu do Egito, era caminhada de 5 meses, levou 40 anos. Por quê? Reclama, murmura, briga, põe empecilho, o caminho fica mais comprido. Eu vi uma reportagem, eu li, que um casal estava indo para uma festa, uma balada. O moço e a moça. O moço estava dirigindo, eles saíram meio atrasados. Acho que era uma festa, sei lá. E ele foi entrar numa rua e ela disse, olha, essa rua é sem saída. Ele estava nervoso, falou, tá louca? Que sem saída? Eu já passei aqui trocentas vezes. Ela quieta ficou. Ele entrou, andou um bocadinho, a rua era sem saída. Ele bem desconcertado, olhou para ela, manobrou o carro, voltou e falou, poxa, por que você não insistiu? Ela falou, nós estamos indo para uma festa. Tudo é alegria. Eu ia brigar por você por causa da rua, andou um pouquinho, já viu que é sem saída, vamos embora, tá tudo certo. Evita combate, evita conflito, evita briga.
Evita, evita. Mas tem gente que fala, nossa, que vontade de brigar. Deixa eu dar uma futucada na minha mulher. Ah, vou dar uma futucada aqui na minha mãe. Se a esposa falou pra você não pôr a toalha molhada em cima da mesa, da cama, cara, põe essa porcaria dessa toalha no varal, bota fogo pra ela secar logo. Sabe? Mas não, a gente fica juntando brasa em cima da cabeça, juntando coisas ruins em cima de nós e sendo afundado nelas e dizendo que a culpa é de Deus e dizendo que o Senhor que esqueceu de você. Você chega atrasado no trabalho, faz corpo mole, falta, leva testado, falso, aí tá desempregado. Deus, estou provado. Tá provado não, você é picareta. Você não tá provado. Provado. Provado tá o povo que tá dormindo aí no tempo aí sem ter onde morar. Agora você tá colhendo os frutos do que você plantou. E o Senhor te diz, eu quero ouvir a tua oração. Quero ouvir o teu lamento. E quero colocar sobre você as minhas bênçãos. Mas tá difícil. Toda vez que o anjo arruma um jeitinho de entrar na tua casa, tem um bloqueio. Tem uma guerra. Tem uma contenda. Tem uma teimosia. Tem, enfim, uma reclamação. Mas eis aqui a palavra que salva, que ama as nossas almas. E o Senhor diz à sua igreja, eu quero simplesmente que você pense. Que você evite passar na minha moenda. Entretanto, se for necessário, você vai passar. Rindo ou chorando, dia inteiro ou de pedacinho, você vai passar. Mas o Senhor te diz, eu não quero. Você quer? Então ouça a voz de Deus essa noite. Ouçamos, a começar de mim. E tenta buscar em você um estado de otimismo. E dizer, Senhor, eu tenho passado algumas coisas. Glória a Deus. Senhor, diante de ti eu não posso mentir, eu estou triste, eu estou chateado mesmo. Mas me ajuda a não ficar reclamando. Me dá força. Me fortalece. Ah, irmão, é completamente diferente. É outro mundo. É outra experiência espiritual. E o Senhor te diz, esforça-te, eu te ajudarei. Tô bravo com você não. Eu te amo. Eu te amo, diz o Senhor. Mas não dá, você tá impossível. Então você tá levando um castiguinho, mas amanhã é outro dia, a gente continua de bem, nós continuamos amigos. Como você sempre reclama ao Senhor as suas queixas, hoje ele vem reclamar as dele para nós. E é óbvio que nós vamos acatar e dizer, sim, Senhor, perdoa, eu vou melhorar. Deus seja louvado. Amém.